Olá, pessoal! Dando continuidade ao estudo de limites, tendo em vista que no último vídeo a gente viu a ideia intuitiva de limite, como calcular limites de funções mais diretas, né? Polinômio, função polinomial, função racional e função algébrica, onde não tivesse nenhum problema, vamos dizer assim, no domínio da função. A gente vai ver nesse vídeo o primeiro caso em que surge uma indeterminação, que é a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Para isso, a gente vai ver, vai separar no caso em que eu tenho uma função racional e que eu tenho uma função algébrica, tá bom? Para a função racional, vamos pegar aquele exemplo do vídeo anterior. Vou chamar aqui de exemplo A. Quero o limite quando x tende a 3 de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Se a gente tenta fazer a estratégia de substituir x por 3, que é o que a gente fez no último vídeo, a gente vai observar que substituindo vai ficar 3 ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, que isso dá 0 dividido sobre 3 menos 3, tá? No lugar de x eu botei o 3. 0 sobre 0, que isso é uma indeterminação, né? Uma indeterminação. Como no cálculo de limite a gente não se preocupa com o valor da função no ponto, a gente pode fazer uma manipulação algébrica aqui, de modo que a gente iguale essa função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 a uma outra que não tem esse problema do denominador dar zero em x igual a 3, tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que note, isso a gente já fez em outro vídeo, tá? Note que x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3, isso é x ao quadrado menos 3 ao quadrado dividido por x menos 3. E como a gente sabe que a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é a menos b vezes a mais b, então a gente vai ter que isso é x menos 3 vezes x mais 3 sobre x menos 3. Então, encontramos o fator comum x menos 3 e, tendo em vista que quando a gente está calculando o limite com x tendendo a 3, a gente não precisa se preocupar com valores em que x é igual a 3, apenas com valores próximos de 3. Como x é diferente de 3, a gente pode cancelar esse termo com esse. Então, a gente tem que, para valores de x diferentes de 3, essa função aqui é igual a essa. Consequentemente, o limite quando x tende a 3 dessa função é o limite quando x tende a 3 da função x mais 3. Como essa função é um polinômio, calcular o limite é simplesmente substituir x por 3. Então, vai ficar 3 mais 3, que é 6. Que foi o que a gente observou no vídeo anterior, quando a gente esboçou o gráfico e fez todas as outras coisas. Então, daqui para frente, se eu tenho uma função racional, isto é, o que é uma função racional? Uma função f da forma p de x sobre q de x, com p e q polinômios. E quando eu faço a substituição do valor de x pelo valor que x está atendendo, eu chego numa indeterminação do tipo 0 dividido por 0. Então, a gente vai procurar fatores em comum. Em geral, o fator que a gente precisa fazer com que apareça no numerador e no denominador é o fator x menos o valor que a função está atendendo, nesse caso era x menos 3, a gente manipula essa função até fazer desaparecer esse fator x menos 3, e aí calcula o limite como anteriormente. Então, a gente nesse vídeo vai ver um monte de exemplo de como fazer isso. Então, vamos aqui para a letra B. Nessa letra B, eu estou com limite quando x tende a menos 2 de x mais 2 dividido por 2x mais 4. Percebam o seguinte, quando eu substituo, fica o quê? Menos 2
mais 2 sobre 2 vezes menos 2 mais 4. Isso é 0 sobre 0. Então, aqui eu tenho também uma indeterminação. Vou deixar só assim, abreviado. Se eu tenho uma indeterminação, significa que tanto o polinômio de cima quanto um de baixo tem um fator escondido da forma x menos menos 2, que é x mais 2. No numerador, esse fator já está bem exposto. Então, a gente precisa fazer com que ele apareça no denominador. Para isso, a gente vai lembrar dos conteúdos que a gente viu lá no primeiro vídeo, tá? 2x mais 4, eu quero que apareça o fator x mais 2. Perceba aqui que o fator 2, ele aparece tanto em 2x quanto em 4. Então, eu vou colocar em evidência, ó, 2, para chegar em 2x falta x, para chegar em 4 é 2. Então, eu tenho que note que 2x mais 4 é 2 vezes x mais 2. Então, isso aqui vai ser igual a o limite. É importante sempre ir escrevendo o limite, tá? Nessa igualdade. Se não escrever, tá errado. Isso é o limite de x mais 2 dividido por 2x mais 4 é 2 vezes x mais 2. Como x é diferente de menos 2, eu posso cancelar esse fator com esse. Então, isso vai dar o limite, quando x tende a menos 2, de 1 sobre 2, né? Que aqui é 1 vezes isso. Limite de constante é a própria constante, então dá 1/2. Uma outra forma de você enxergar isso, se você não enxergar logo de cara, é fazendo divisão de polinômios. Eu vou fazer divisão de polinômios como eu fiz em alguma aula, mas depois eu boto um vídeo de algoritmo de Brio-Ruffini. Então, se eu quero que apareça no denominador um fator do tipo x mais 2, eu vou dividir 2x mais 4 pelo fator x mais 2. Como é que eu faço divisão de polinômio? Eu olho o termo do polinômio que tem maior grau, desse polinômio daqui da esquerda, e o termo que tem maior grau no polinômio que está na direita. Aí eu vou me perguntar, quem é que eu tenho que multiplicar por x para chegar em 2x? Nesse caso é 2. 2 vezes x, ó, 2 vezes x dá 2x. Eu venho para cá com sinal contrário, menos 2x. 2 vezes 2 dá 4. Eu venho para cá com sinal contrário, menos 4. Quando eu realizo essa conta, 2 menos 2x dá 0, 4 menos 4 dá 0. Então, o resto é 0. Então, significa que 2x mais 4 é igual a x mais 2 vezes 2, que é a mesma coisa que a gente chegou aqui. Tá? Então, tá aí feito o limite. Então, percebam que nesse cálculo de limite, a única coisa que a gente usou da teoria de limite mesmo foi esse finalzinho. Essa coisa de simplificar, fatorar, cortar, é do vídeo lá do início, que é simplificação de expressões algébricas. Então, vamos ver outro exemplo. Vamos aqui, a primeira coisa que a gente faz é sempre substituir. Então, eu vou substituir x por 4, aí fica 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, sobre 4 ao quadrado, menos 4 menos 12. Então, isso dá 16 menos 16, e aqui dá 16 menos 4, que dá 12, menos 12, ou seja, dá 0 dividido por 0. Se dá 0 dividido por 0, é uma indeterminação. Então, a gente vai precisar manipular essa função, aqui essa expressão, para fazer cancelar um termo do tipo x menos 4, certo? Para isso, vamos olhar separadamente cada polinômio daí. Vou olhar primeiro para o numerador. Vamos fatorar esse polinômio? Vocês podem fatorar esse polinômio de diversas formas. A gente viu já na aula síncrona, já viu em vídeo. Como é que eu posso fatorar aqui em fatores de grau 1? Nesse caso, eu observo aqui que o x aparece nos dois fatores, vou colocar ele em evidência. Então, para chegar em x ao quadrado, falta x, e para chegar em menos 4x, falta menos 4.
Qual é a outra forma? Você pode calcular delta e encontrar as raízes, e provavelmente você vai descobrir que as raízes são x igual a 0 e x igual a 4, e aí usar aquela propriedade que, se eu tenho uma função do segundo grau, isso é a x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, você pode fazer divisão de polinômios, então eu posso pegar o polinômio x ao quadrado menos 4x e dividir por x menos 4, e eu vou observar que vai dar justamente isso. E você pode fazer como eu fiz, observando que eu tenho como colocar termo em evidência, tá? Então, note primeiramente isso. E vamos ver o que é que acontece com x ao quadrado menos x menos 12. Eu peço a vocês que vocês façam o seguinte. Pensem como é que vocês fatorariam esse polinômio em polinômios de grau menor. Eu vou fazer ele de algumas formas, tá? A primeira forma que eu vou fazer é calculando o delta. O delta aqui seria quem? Vai ficar b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, vezes menos 12, que dá 49. Então, o x1 é menos b mais raiz de 49 sobre 2a, que dá 4. E o x2 é menos b menos raiz de 49 sobre 2a, que vai dar menos 3. Então, significa que isso aqui é a, que é 1, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Então, essa é uma forma, tá? Para polinômio de grau 2. Outra forma, como eu falei anteriormente, se você quer que apareça esse termo x mais 4, que é o que você quer cancelar para o limite parar de dar indeterminação, você pode fazer uma divisão de polinômios. Eu posso pegar o polinômio x ao quadrado menos x menos 12 e dividir por x menos 4, tá? Então, eu olho aqui, ó, o grau maior desse e o grau maior desse. Quem é que eu tenho que multiplicar por x para chegar em x ao quadrado? X. X vezes x. X vezes x, x ao quadrado, vem com o sinal contrário. X vezes menos 4, menos 4x, vai com o sinal contrário, então vai mais 4x. Realizando aqui essa conta, x ao quadrado menos x ao quadrado dá 0. 4x menos x dá 3x. E o menos 12 eu baixo, né? Aí agora eu vou olhar para a potência de x com grau maior, que é o 3x. Quem eu tenho que multiplicar por x para chegar em 3x? 3. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 4, aí vem com o sinal contrário, tá? Menos 12, vai mais 12. 3x menos 3x dá 0, menos 12 mais 12 resta 0. Então, significa que x ao quadrado menos x menos 12 é o produto de x menos 4 por x mais 3. Então, por ser uma função do segundo grau, a gente consegue fazer dessa forma. E por ter termos iguais, termos que dá para colocar em evidência, nesse denominador eu conseguiria fazer dessa. Mas a forma mais geral que funciona para polinômio de qualquer grau é essa aqui, com divisão de polinômios, tá? Aí vamos voltar? Então, a gente sabe agora que esse limite vai ser igual ao limite quando x tende a 4 da função do numerador, que é a função x vezes x menos 4, pela função do denominador, que reescrevendo é x menos 4 sobre x menos 3. Cancelando o termo em comum que aparece, que é o termo que faz surgir a indeterminação, né? O termo que faz surgir a indeterminação é justamente o termo x menos o valor que está atendendo. Então, como eu cancelei, eu vou ter que isso é igual ao limite com x tendendo a 4 do que sobrou. X menos 3. Dá para substituir agora? Vamos ver. Substituindo x por 4, fica 4. 4 menos 3, que dá 4 dividido por 1, que é
4. Acabou-se. Vamos para a próxima. Aqui, ó, eu tenho um polinômio de grau 2 em cima, um polinômio de grau 4 embaixo. Vamos substituir x por 2. Fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 4, dividido por 2 à quarta, menos 3 vezes 2 ao quadrado, menos 4. Então, fica 4 menos 8 mais 4, dividido por 2 à quarta é 16, menos 12, menos 4. Então, dá 0 sobre 0, indeterminação. Se eu tenho uma indeterminação, eu vou ter que manipular o numerador e o denominador de forma a reescrever tanto esse numerador quanto esse denominador como um polinômio da forma x menos o valor que está atendendo, vezes alguma coisa, que eu vou descobrir ainda, e o denominador eu vou escrever como x menos o valor que está atendendo, que é o 2, vezes uma outra coisa. Então, nosso objetivo é descobrir que polinômios são esses aqui. Então, vamos lá. Para esse primeiro polinômio, eu tenho uma função do segundo grau, então eu tenho formas de descobrir as raízes, como fatora, mas para a gente trabalhar um pouquinho mais de divisão de polinômio, eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse polinômio e vou dividir pelo fator que eu quero que apareça, que é o fator x menos 2, tá? Como é que a gente divide? A gente olha a potência de maior grau nos dois polinômios e vê quem é que eu tenho que multiplicar por x para chegar em x ao quadrado. X. X vezes x, x ao quadrado, venho com o sinal contrário. X vezes menos 2, menos 2x, vou com o sinal contrário, então mais 2x. X ao quadrado menos x ao quadrado vai embora. Menos 4x mais 2x vai dar menos 2x e o 4 vou descer. Quem é que eu tenho que multiplicar por x para chegar em menos 2x? Menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x vem com o sinal contrário. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Venho com o sinal contrário. Então, resto 0. Ou seja, x ao quadrado menos 4x mais 4, isso é x menos 2 vezes x menos 2, certo? Então, já descobri aqui quem é essa minha primeira interrogação aqui. Isso é x menos 2. Vamos fazer o mesmo agora para esse polinômio aqui, que é x à quarta. Eu chamei de 1, vou chamar aqui de 2, tá? X à quarta, menos 3x ao quadrado, menos 4. Eu vou dividir ele por x menos 2. Mesmo esqueminha. Vou olhar aqui o de maior grau e esse de maior grau. Quem é que eu tenho que multiplicar por x para chegar em x à quarta? X ao cubo. Façam com o vídeo pausado e depois vocês conferem. Então, x ao cubo vezes x, x à quarta, sinal contrário. X ao cubo vezes menos 2x, menos 2x ao cubo, vai com sinal contrário. O x à quarta vai cortar e esses outros, ó, não tem como agrupar porque todas as potências são diferentes. Então, eu vou só baixá-los, tá? Menos 3x ao quadrado, menos 4. Aí, agora eu vou olhar o de maior grau. Quem eu tenho que multiplicar por x para chegar em 2x ao cubo, 2x ao quadrado. Isso vezes x dá ele mesmo, que é minha intenção. 2x ao quadrado menos 2x, vezes menos 2, na verdade, dá menos 4x ao quadrado. Vai com o sinal contrário, mais 4x ao quadrado. Esse vai cancelar com esse, aqui vai dar x ao quadrado. E aqui vai dar 4. Potência
maior. Quem eu tenho que multiplicar por x para chegar em x ao quadrado? X. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Agora eu baixo ódio de potência maior. Vou multiplicar agora por 2. 2 vezes x, 2x vem com o sinal contrário. Menos 2 vezes 2, menos 4, vai com o sinal contrário. Tem um dispositivo, que é o dispositivo de Brio-Ruffini, que você faz isso de maneira mais rápida. Eu vou colocar um vídeo que eu fiz faz tempo de como fazer. Vou colocar lá. Tem várias outras formas de você encontrar esse fator, certo? O que eu quero deixar claro para vocês é que nossa intenção é sempre fazer aparecer um fator do tipo x menos a, nesse caso a era 2, multiplicado por outro polinômio. Então, a gente precisa descobrir quem é esse polinômio. Nesse caso aqui, ó, é x ao cubo, 2x ao quadrado, mais x mais 2. Professora, eu sei fazer de outra forma, não sei fazer assim. Se na avaliação você fizer de outra forma, explique como foi que você obteve. Eu só estou transcrevendo, tá? O que está aqui para lá. Que foi o que eu já descobri, né? Mais 2x. Se você fizer de outra forma, aí você tem que justificar essa outra forma e por que a outra forma funciona, tá? Então, quem fizer os exercícios diferentes, como essa parte de fatorar polinômio não é um conteúdo específico da disciplina, se você fizer de uma forma diferente, é interessante que você justifique essa outra forma. Nada caído do céu vai ser aceito, certo? Pronto, então eu já descobri os dois fatores que eu queria. Aí agora sim, esse eu posso cancelar com esse. E agora eu substituo x por 2. Então fica 2 menos 2 dividido por 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 2, que em cima vai dar 0, embaixo vai dar 8, 16, 17, 18, 19, 20. Se eu não errei conta, dá 0 no final. Bom, então a gente vê algumas formas, né, de fazer. Aí o caso geral, para dar uma ideia, a gente não tem um método, tá? Mas para dar uma ideia, caso você esteja muito perdido, se eu tô com uma função racional, ou seja, uma função com essa cara aqui, né, que é uma divisão entre dois polinômios, e quando eu vou calcular o limite quando x tende a de p de x sobre q de x, quando eu substituo x por a, tanto o numerador quanto o denominador dá 0, então o que a gente vai fazer é, a gente vai pegar o polinômio p de x, vai dividir por x menos a, e aí vai reescrevê-lo na forma, né? Vai ficar limite com x tendendo a de x menos a vezes um outro polinômio, que eu chamei de pzão de x. Faço o mesmo para o denominador, então eu pego o q de x, divido por x menos a, então fica x menos a vezes um polinômio qzão de x. Com isso, eu vou conseguir simplificar esse fator comum e talvez substituir o x por a nesses novos polinômios que surgem, tá? Isso não é um método de calcular limite, não. Isso é um direcionamento para vocês. Obviamente, quando é uma função de grau 2, você consegue fazer de um modo mais rápido. Se aparecer um produto notável, como era o caso aqui desse exemplo, né? Que eu tinha um produto notável, eu não preciso de divisão de polinômio, eu posso fazer direto. Então, qualquer conhecimento que vocês tenham, se vocês perceberem que dá para colocar termos em evidência, vocês fazem de modo mais rápido. Mas a forma que, vamos supor, é mais geral, vamos dizer, né? É mais geral, seria fazer por isso aqui, tá? Vamos agora ver um pouquinho de função algébrica. Quando a gente estava lá no vídeo anterior, eu coloquei um limite para vocês, que era limite, quando x tende a 0, da raiz de x ao quadrado mais 16, se eu não me engano era isso, menos 4 sobre x ao quadrado.
E aí, nesse caso, quando a gente foi substituir, a gente não sabia o gráfico, né? Quando a gente foi substituindo valores, ora dava 0,125, ora dava 0, e a gente não sabia como fazer. Então, agora a gente vai ver como calcula limite de função algébrica e vamos ver, primeiramente, para um exemplo mais simples, tá? Tendo em vista que quando a gente substitui x por zero, em cima da raiz de 16 menos 4 sobre zero ao quadrado, então também dá zero sobre zero. Vamos começar vendo um exemplo mais simples, que é parecido, mas tem essa cara. Quando a gente está com raiz quadrada, a nossa vontade é fazer aparecer algo ao quadrado para eliminar essa raiz. A gente não pode simplesmente pegar esse limite e elevar ao quadrado, porque isso altera o valor do limite. Não tem nenhuma propriedade dessa forma, né? O que a gente sabe com potência é que isso é igual a colocar esse limite para dentro aqui, né? Mas isso altera o valor do limite. Então, a gente vai pensar de outra forma. A gente sabe que a menos b vezes a mais b, isso é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, uma forma de fazer surgir esse quadrado é multiplicar o numerador e o denominador pelo fator raiz de 9 mais x. Vou trocar esse sinal de menos por mais 3. Quando eu faço isso, né? Se eu penso que esse é o meu primeiro termo e esse é o meu segundo, eu vou poder fazer uso desse produto notável. Para não alterar o valor do limite, a gente fez um vídeo com simplificação de expressão algébrica que era dessa forma, né? Eu vou multiplicar isso em cima e vou multiplicar aqui embaixo também, certo? Quando eu faço isso, o que é que vai acontecer aqui? Isso vai dar, deixa eu colocar isso aqui aqui para baixo. Isso vai ficar limite quando x tende a zero. Então, vai ficar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, dividido por. Lembre, quando a gente está trabalhando o limite, o que a gente quer fazer aparecer é no numerador e no denominador um fator do tipo x menos o valor que está tendendo. Então, é x menos zero, que é x. No denominador, esse fator já está aparecendo aqui, ó. Já tem o fator x, então não vou nem mexer. Eu vou só repetir o que já está embaixo. X vezes raiz de 9 mais x mais 3. Então, isso vai ficar limite, sempre tem que se manter escrevendo. Raiz de tudo isso ao quadrado vai ser o que está dentro. 9 mais x menos 3 ao quadrado, 9, dividido por x vezes o que está aparecendo. Não vou fazer essa conta aqui de baixo, tá? Aqui em cima ainda dá para fazer mais um pouquinho de conta? Dá. Por quê? 9 mais x menos 9, né? 9 menos 9 dá 0, então vai ficar x dividido por x vezes raiz de 9 mais x mais 3. Agora eu fiz aparecer o fator que eu queria, que era o fator x. Cancelo esse com esse e agora é só substituir. Então, vai dar 1 dividido por raiz de 9 mais 0 mais 3. Então, fica 1 sobre raiz de 9 mais 3. Raiz de 9 é 3, 3 mais 3 dá 6. E aqui é a música passando em casa, mas vai ficar assim mesmo. Então, deu 1/6. Pronto. Vamos tentar fazer a mesma coisa para o exemplo anterior, que era o que a gente não sabia. Lembrando que aqui eu esqueci de substituir, mas quando a gente substitui x por 0, dá raiz de 9, que é 3, menos 3, dá 0, e embaixo dá 0. Então, aqui, de fato, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Aí, vamos voltar para cá. Eu vou manipular essa conta aqui embaixo, depois eu jogo lá para o limite.
Lembrando que eu quero fazer aparecer, nesse caso, um fator no numerador do tipo x menos zero, ou seja, só x também. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar no numerador e no denominador por esse termo que aparece a raiz, trocando menos por mais. Isso vai ser igual a o quadrado do primeiro, então vai ficar, perdão, aqui não é x ao quadrado não, é o mesmo fator, tá? Porque quando eu multiplico por isso, é a mesma coisa que estar multiplicando por 1, né? Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, fica o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais 16, menos o quadrado do segundo. 4 ao quadrado dá 16. O denominador eu vou repetir. Ficar um pouquinho mais bagunçado aqui, mas é a vida. Então, isso dá, ó, x ao quadrado, porque 16 menos 16 dá 0. E no denominador vai dar isso tudo aqui. Agora eu vou voltar aqui para cima. Então, essa conta é essa aqui. Eu vou ter que isso é o limite, quando x tende a 0, de x ao quadrado dividido por x ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado mais 16 mais 4. X ao quadrado eu cancelo com esse e agora é só substituir. Então, vai ficar 1 dividido por... Quando eu substituo x por 0 aqui, vai ficar raiz de 16, que é 4. 4 mais 4 dá 8. 1/8. Que é justamente aquele 0,125 que ficava aparecendo, né? Quando a gente fazia tender, tá? Então, o limite era o que a gente... Um dos números que surgiu, né? Naquela nossa estimativa. Vamos fazer mais um? Nesse, mais uma vez, dê um pause aí no vídeo, aí vocês vão fazendo a conta, depois vocês veem se fez certo ou não. Então, qual é a primeira coisa que vai fazer se aparece raiz quadrada? Multiplicar o numerador. Aqui vai dar 0 sobre 0, tá? Eu não vou repetir, senão para o vídeo não ficar mais longo ainda. Multiplicar o numerador e o denominador pelo que a gente chama de conjugado, né? Que é a mesma diferença aqui, trocando o sinal do meio, de menos por mais. Aí, isso vai dar limite, quando x tende a menos 1. Qual é o fator que a gente vai querer cancelar? Que a gente vai querer que apareça no numerador e no denominador? O fator x menos menos 1, ou seja, x mais 1. Aí, o quadrado do primeiro, que vai ficar x ao quadrado mais 3, menos o quadrado do segundo, que é 4. E no denominador, vou só repetir. Fazendo essa conta que tá lá no numerador, que o nosso objetivo nesse momento é trabalhar nele, né? Vai ficar x ao quadrado, 3 menos 4 dá menos 1. Aí, a gente chegou num ponto que a gente ainda não tinha chegado antes, né? A gente fez essa manipulação e não apareceu nada que a gente conseguisse cancelar de cara. Mas apareceu um fator x ao quadrado menos 1. Se vocês forem olhar o caso anterior, isso é um polinômio. Então, ou a gente pega e divide esse polinômio com o fator que eu quero que apareça, que é o fator x mais 1, ou, nesse caso, a gente tem um caminho mais rápido, porque x ao quadrado menos 1, isso é x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que isso é x menos 1 vezes x mais 1. Aí, vocês fazem do jeito que vocês acharem mais fácil para vocês, tá? Então, isso vai dar limite, quando x tende a menos 1, x mais 1 vezes x menos 1. Agora, eu consegui fazer aparecer o fator que eu quero, que é o fator x menos menos 1, tanto no numerador quanto no denominador.
como ele aparece nos dois, eu posso cancelar esse com esse. E agora eu vou substituir x por menos 1. Então, vai ficar... Quando eu substituo, eu paro de escrever o limite, né? Então, vai ficar menos 1, menos 1. E aqui vai ficar raiz. Menos 1 ao quadrado dá 1, mais 3, mais 2. Então, vai dar menos 2 sobre raiz de 4 dá 2, 2 mais 2 dá 4, que vai dar menos 1 sobre 2. Eu coloquei ainda aqui uma letra D, mas eu vou deixar essa letra D de exercício. Ela é bem repetitiva em relação às outras, é muito parecida, então vou deixar de exercício para vocês, tá? Eu coloquei o título, né, como funções algébricas, mas eu tô num caso bem específico, que é uma função em que aparece uma raiz quadrada. Se aparecesse uma raiz cúbica, por exemplo, a gente podia também usar um produto notável, que é o produto a ao cubo menos b ao cubo, isso é a menos b ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, tá? A gente poderia usar isso aqui. Mas dá para usar também uma técnica, que é uma técnica que a gente chama de substituição no limite. A gente faz uma substituição de variáveis. Então, quando eu substituo aqui x por 8 vai dar 0 sobre 0, é indeterminação, então eu preciso manipular. Qual é o termo que faz com que eu não consiga aplicar a regra lá de função racional? É o termo raiz cúbica de x. Então, eu vou trocar esse termo por uma nova variável, que é a y. Se eu faço y igual a raiz cúbica de x, esse meu limite vai ficar limite. Raiz cúbica de x eu chamei de y, dividido por... Vou trocar tudo que tem x por y. Se y é raiz cúbica de x, y ao cubo é raiz cúbica de x ao cubo, que dá x. Então, no lugar de x, eu vou colocar y ao cubo menos 2, certo? E se x tende a 8, raiz cúbica de x vai tender a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, o y, isso aqui é y, né? Então, o y vai tender a 2. Então, uma outra forma de você resolver problemas que envolvem funções algébricas é transformar ela numa função racional. Então, eu saí de uma coisa com essa cara e cheguei num polinômio da variável y. Como é que a gente resolve esse limite? Aí, pode fazer divisão de polinômio, pode fatorar. Eu vou escrever de vez o que é isso. E vocês depois tentam fazer. Então, vai ficar y tendendo a 2, y menos 2 sobre... Até usar esse produto notável aqui. Perdão, gente, esse tempo todo aqui não deu 0 sobre 0, né? Porque aqui é 8 para dar 0 sobre 0. Então, eu vou ajeitar aqui. Pense em tudo que eu fiz até agora, aqui sendo 8. Aí, agora sim faz sentido, né? Quando o x tende a 8, aqui fica 2, menos 2 dá 0, 8 menos 8 dá 0. Pronto, foi só um erro na hora de escrever. Então, olhando esse polinômio aqui, isso é y ao cubo menos 2 ao cubo. Usando aqui esse asterisco, vai ficar y menos 2, y ao quadrado, mais 2y mais 4. Fiz aparecer o fator comum, cancelo esse com esse, e agora substituo. Então, vai dar 1 dividido por 2 ao quadrado, que dá 4. 2 vezes 2 dá 4, mais 4, que dá 1 sobre 2, tá? Então, recapitulando. Se eu tenho uma função algébrica, eu posso fazer uma substituição de modo a trocar essa função por uma função racional, ou seja, uma função que envolve apenas polinômios, e aí trabalhar como a gente trabalhou antes para a função racional e chegar no limite.
Se essa função ela envolve uma raiz quadrada, eu posso multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo e ir trabalhando aqui as coisas, como eu fiz nos outros exemplos, para chegar no limite. E se a função é racional, é como eu disse antes, né? O caso mais geral. Então, esse foi o primeiro vídeo que a gente fez exemplos, de fato, em que faz sentido calcular limite, que é quando eu tenho algum problema no domínio da função. E aí, no próximo vídeo, a gente vai começar a ver casos de existência e não existência de limite. Lembra que no vídeo anterior eu fiz um exemplo que era seno de π sobre x. E aí eu disse, olha, esse limite não existe. Então, a gente vai ver, afinal, quando é que um limite existe? Quando é que um limite não existe? Quais são essas condições, tá? Então, o próximo vídeo vai ser para esse, na próxima semana. Essa semana vocês vão ter bastante exercício para trabalhar, para a gente poder tirar dúvida na aula síncrona, beleza? Então, até o próximo vídeo, estudem e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.